Amém. Deus possa nos abençoar. Vamos ler 12 de Êxodo, 12 e o 13. Êxodo. Doze. Eu passarei pela terra do Egito esta noite, e feri todos os primogênitos na terra do Egito, desde os homens até os animais. E eu sou o Senhor. Eu passarei pela terra do Egito esta noite, e feri todos os primogênitos na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos Deus executarei juízo. Aquele sangue vos será por sinal. A casa que tiver, vendo eu sangue, passarei por cima, e não haverá praga, mortandade entre vós. Senhor, abençoa esta palavra, Jesus. Há um poder nesta palavra, Senhor, que fala do grande sinal, que nós não viveremos sem esse sinal. Pai, abençoa, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Nós damos graça ao nome do Senhor Jesus. Eu pensava que Dezinho viesse hoje por causa de tosse, mas estou bom. Mas não deu para vir, certamente não deu. Nós vamos falar um pouco de sinal, irmão. Dezinho pregou domingo, lá nas corações, e sobre sinal, que eu tinha lido a mensagem sinal. Falei, Dezinho, se você quiser, não sabia, já li. Ele chegou, pregou o assunto. Mas esse sinal, nós sabemos, irmão, que ele nunca vai acabar, não é verdade? O sinal é Deus, o sinal é Jesus Cristo em nós. Então, o que nós precisamos é desse sinal. O único meio que nós possamos pensar no arrebatamento é esse sinal em nós. Aqui no 136, Paulo começa assim, no 135. Paulo disse: se eu desse meu corpo para ser queimado como sacrifício, desse todos os meus bens para alimentar os pobres, e tivesse fé para mover um monte, assim por diante, e falasse a língua dos homens e dos anjos, e todas essas coisas, se não tivesse o sinal, nada adiantaria. O que é o sinal? O sinal é o Espírito Santo, irmão. Quando aquele povo do Egito, que todos sabem, irmão, Mombrana diz que ele só entrou em libertação quando eles marcou a porta. Enquanto eles não marcaram a porta, vocês sabem que havia problema. Eles murmuravam, eles falavam contra Moisés. Ele chegou a dizer: Moisés, você trouxe problema para nós. Moisés estava libertando aquele povo, tirando o povo dali. Eles disseram: Moisés, onde está a água, o nosso alimento, você está causando problema para nós, você não está nos ajudando, você está trouxe problema. Mas vamos pensar, problema como, irmão? Você estava ajudando o povo, não é verdade? Mas o povo não é liberto. O profeta fala, eles foram libertos depois que eles marcou a porta. Aí houve a libertação sobre eles. Aí está o valor do sinal, irmão. A aplicação do Espírito Santo, a aplicação do sinal. E o assunto é esse: vendo eu o sinal, passarei por cima de vós, e não haverá praga de mortandade. Palavra de Deus, não haverá. Mas se nós pensarmos assim, se ele não vê o sinal, então por que morreu aqueles que não marcaram o povo do Egito? Porque não marcou, irmão. Deus, o anjo negro passava por ali, descia numa casa que não tinha o sangue, matava o primogênito, pulavam a 2, 3 casas, e a Bíblia diz que havia grito por todo lado por não marcar a casa. Agora, uma pergunta da mensagem é o seguinte, irmão: tem uma diferença no dia de hoje, tem uma diferença na vinda do Senhor Jesus. O mesmo que aconteceu vai acontecer, haverá, porque hoje, irmão, o povo, eles brincam, igual o Donizete fala, eles vão fazer de conta que estamos de acordo, não é verdade? Fazer de conta. Mas não é assim, irmão. Tem que ser uma marca verdadeira, uma marca visível. Mombrana disse que essa marca tinha que ser na porta da frente, onde o povo passava, e visse aquela marca.
A Bíblia diz que você não pode acender uma lamparina e pôr debaixo da mesa, você tem que pôr em cima da mesa, para o povo ver, não é assim? A luz de Deus em nós tem que refletir em nós. Se nós somos cristãos, você, eu, nós temos que refletir Cristo. Somos cristãos. Quando Pedro negou Jesus, irmão, vocês sabem, todos sabem, Pedro negou Jesus e a criada falou assim: não adianta você negar, que o seu modo de ser mostra que você é galileu. Ele estava negando, que é o que os irmãos entendem, que ele estava negando, não conheço esse homem, não sei quem é ele, mas o jeito dele parecia ser cristão. E hoje nós, irmãos, lutamos para mostrar, e nem mostramos que são cristãos. E Pedro negando, havia algo nele que parecia ser um cristão, coisa boa, né? Ali estava negando, irmão, vocês vão ver Atos 6 e 4, vocês vão ver que a Bíblia diz, e Pedro cheio do Espírito Santo. Que coisa boa, não é verdade? O que é cristão é cristão. Podia dizer, esse homem acompanha Jesus negando ele? Não, irmão, faltava ali a descida do Espírito Santo, ele não tinha força, ele não tinha poder. Mas em Atos dos Apóstolos 1, 7 e 8 está escrito: receberei poder a descer sobre vós o Espírito Santo. Aí pronto, irmão, pronto. Eu disse para os irmãos antes dos corações, quando Noé fez a arca, irmão, quando ele fez a arca, a madeira que Deus mandou ele fazer, era madeira fraca, de golfe, e aquilo moiava, inchava. E Noé podia falar: Senhor, essa madeira eu sou agricultor, mexo com a madeira, mato, essa madeira ela incha quando a água pega e nela ela afunda. E não, o profeta fala que ele obedeceu a planta que ele deu. Moisés faz desse jeito, que ele fez daquele jeito. Deus sabia, irmão, Deus sabia o que estava fazendo, não é verdade? A mensagem de sábado foi: operando Deus, quem impedirá, não é verdade? Então, o que aconteceu? A madeira, na verdade, afundava. Mas o profeta diz assim, irmão, na mensagem arca, ele diz que Deus mandou Noé cortar uma árvore, ferver aquela árvore, e daquela árvore ia sair uma resina para dentro de uma arca, certo? As gretas foram tampadas para ter betume, não saía nada e não entrava água. Hoje, irmão, nós temos que ter esse betume, que é o Espírito Santo, que é o sinal. Por quê? Nós somos fracos? A Bíblia não diz, Jesus falou assim: vocês são fracos, não é verdade? Na verdade, o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. E por causa disso, nós precisamos desse betume, chamado Espírito Santo, chamado sinal. Esse sinal, a Bíblia, o profeta diz assim: nós justificados, santificados, corremos risco. Nós precisamos do preenchimento do Espírito Santo. Lutar para isso, lutar para isso. Pelo menos lutar, porque vindo o Senhor, nós vamos embora, nós vamos subir, estamos lutando para vencer, não é assim? Nós não podemos parar, irmão. Temos que lutar, enfrentar a batalha, e a vitória é nossa. É nossa. Quando o profeta diz assim: se o diabo bater o pé para você, bate o pé para ele também, não é verdade? Ele vai bater o pé, nós vamos correr? Não. Bater o pé não significa pular, irmão. O diabo bate o pé, nós joelhamos e oramos. Nós cantamos aquele hino: a nossa vitória é através do joelho no chão, não é assim? Então ele continuou dizendo assim, irmão, é o 136, escolhi aqui. Nunca vou achar ali. Então, se eu não tiver amor, nada, ainda que eu desse meu corpo para ser queimado, está no sinal, irmão, foi do sinal, mas é o sinal. Ainda que eu desse meu corpo para ser queimado, mas se não tivesse o sinal, o que é o sinal? O sinal é o amor, o sinal é Cristo, tá certo? Onde eu falei para os irmãos, o sinal é Cristo, Cristo é o sinal é Deus, Deus é o sinal é Jesus, Jesus é o sinal. Você tem um sinal? Por exemplo, se o pessoal Deus é Amor fala assim: a nossa igreja chama Deus é Amor. Está certinho a palavra, não é verdade? É viver. Então veja bem, o profeta diz assim: não importa se você pode ter expulsado demônio, você pode ter curado os enfermos através da sua fé, mas você pode ter feito milagres, mas os dons, irmão, é dado sem arrependimento, tá certo? Mas se você não tiver o sinal, irmão, você está completo, a ira de Deus cairá sobre você. Você pode fazer o que quiser fazer, certo? Podemos curar os enfermos,
O profeta diz assim: mas você pode expulsar demônio, curar e continuar essa fé não vindo de um coração puro. É o dom de Deus. O senhor tem dom de Deus, dom de cantar, dom de curar, dom de expulsar demônio, mas isso não é o Espírito Santo. A pessoa pode ter o Espírito Santo e não ter nenhum dom, certo? Porque as denominacionais, ele diz assim, que a evidência do Espírito Santo é quando a pessoa fala a língua. Não é isso não, o profeta diz que a evidência do Espírito Santo é um novo nascimento, uma vida vivida perante o Senhor, é uma vida vencida, irmão. A Bíblia diz que levaram aquele menino para o Senhor, para os apóstolos curar, aquele menino que muitas vezes cai na água, muitas vezes cai no fogo, você já lembra? Disse: Senhor, levei esse menino para os seus apóstolos curar, e não puderam curar. Aí Jesus chegou, falou: traz o menino. Trouxe o menino, Jesus chegou, o diabo saiu sem falar nada. Aí perguntar: por quê nós não podemos curar o menino? Ele disse: por causa da sua pequena fé. Para baixo ele falou assim: ô geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando vocês vão sofrer? Certo? Então nós temos sinal. O sinal é um encerramento de uma coisa, é um acabamento, não é verdade? Quando nós receber a porção total do sinal, irmão, então haverá uma libertação que nunca conhecemos, uma verdadeira libertação. Estou dizendo para nós, já falei isso, né? Então nós não estamos na verdadeira libertação. Aí vamos perguntar assim: a palavra é a verdade, claro que é verdade, mas a totalidade da palavra, irmão, não é verdade? Nós falamos assim: nós estamos formando, mas não formou ainda, né? Eu entrei no primeiro ano, eu quero estar lá no oitavo, por quê? Não, vou devagar, é a pedra ali, ó. Como é que nós estamos no primeiro da fé e queremos chegar lá em cima? Não tem jeito, não é verdade? Isso tudo depende de nós. Se vai estudar, depende do aluno. Se ele quiser ir rápido, ele vai rápido, depende dele. Aqui na palavra de Deus, irmão, mas se você quiser subir rápido, irmão, a Bíblia é a nossa rapidez. Creia, obedece a Bíblia, estuda a Bíblia, leia a Bíblia. Então, mas e o tempo nosso? Não há tempo, irmão. O tempo nosso está pouco, não é verdade? Nós temos que pedir muita graça de Deus, uma graça e misericórdia de Deus, para nós permanecer na palavra de Deus. Porém, se aquele sinal não tiver em você, se aquele sinal não tiver você, está sujeito à ira de Deus. Ela vai nos alcançar, irmão. Porque o que impede a ira de Deus não cair em nós é a obediência na palavra. E se nós obedecermos a palavra, a primeira coisa é marcar o sinal, é marcar a porta, a vida nossa, a entrada, irmão. A nossa vida é marcada através do sangue de Jesus. Marcou, acabou. Agora você pode andar, irmão, tranquilamente, despreocupado, sem nada preocupar, irmão. Você tem o sinal é o nosso guarda, o sinal é o nosso guia, o sinal é a nossa fortaleza. Ele é a fortaleza, refúgio bem presente na hora da angústia, tudo é Ele. Mas se nós não temos, irmão, nós sentimos acanhado próprio, a consciência é a voz de Deus. Que quando o povo ouviu a voz de Deus através de Noé para entrar na arca, eles não entraram, depois eles ficaram sem saber o que fazia. Eles chegaram a dizer: ó, louco não é Noé, louco é nós que não entramos na arca, mas vamos lá. Noé é um sujeito bom, e na verdade era, mas chegou lá e eles ouviram aquela voz, irmão. Deus fechou a porta por fora. Pronto, irmão, agora a justiça cai sobre vocês. Sabe o que o profeta fala? Que lá fora ficou gente boa, irmão, que não apontava o dedo para eles. Tão bom que era, fora da arca, adiantava alguma coisa? Morrendo, mãe, filho, tudo morrendo porque não entrou na arca, não é assim? Agora não há diferença entre o tempo de Noé como o tempo de hoje, irmão. Não há, você tem que estar na arca. O que é a arca? A palavra é o sinal. Se nós estamos dentro da arca, lá fora acontece o que quiser acontecer. Você está seguro na mão de Deus. Ele é o nosso refúgio bem presente dentro da arca. Nós não podemos falar em refúgio, crer no refúgio, fora da arca, irmão. Tudo é dentro do barco, dentro da palavra de Deus. Ali está a tua segurança. É essa a maneira correta, irmão. Então, aqui a gente diz para o irmão: meu pai era pregador nessa igreja há muitos anos, minha mãe era. Ele disse: não significa nada. A Bíblia diz: vendo o sinal. Não disse se é o bom pregador, se a família estava na igreja, não. Vendo o sinal, pode ser quem for. Deus quer ver dentro da palavra, certo? Deus não faz acepção de pessoa. Ele não disse, irmão, se
Se o homem pregador 30 anos, ele disse, se você tem que pôr o sinal. A Bíblia diz, vendo eu o sinal, passarei por cima e não haverá praga de mortandade. Não haverá. E a palavra de Deus é palavra de Deus. Tem o sinal, está livre da morte. Acabou. Não é verdade? Mas se nós não obedecer a palavra de Deus, como que nós podemos ter certeza, confiança, irmão? De maneira nenhuma. A Bíblia diz assim, se o seu coração condena, certamente ele é maior. Se o seu coração condena, nós queremos uma libertação. Algo, irmão, pode ser crente, pode não ser crente, pode ser da mensagem ou não da mensagem. Ele se sente acusado, irmão. Se sente acusado de qualquer maneira. Porque a Bíblia diz, o vosso corpo é templo de Deus, morada do Espírito Santo. Porque se Deus não está num corpo, está o diabo, irmão. Mas a alma não está satisfeita com aquele é um corpo separado, aquele é estranho. A alma quer Deus no nosso corpo. Ela não quer o diabo no nosso corpo. Então é uma coisa estranha, mas não é? Deus não pôs esse companheiro comigo de maneira alguma. Então, e a maneira, irmão? A maneira é obedecer, é crer na palavra de Deus. E é o difícil hoje, irmão. É difícil. Se nós falar assim, a palavra de Deus é fácil, o crente é fácil, não é verdade, não, irmão. É difícil. Se nós falar que é fácil, nós estamos contra a Bíblia. Jesus falou assim, no mundo vocês vão sofrer, padecer, mas tenha bom ânimo. O profeta disse, esse caminho é apertado, o caminho é espinhoso, mas tem a vitória na frente, anda mais um pouquinho. Ele é apertado aqui, lá na frente é um espaço, irmão. Não é verdade? Por que é assim? Se nós dá bobeira, nós paramos. Mas não, o caminho é muito difícil. Eu tinha um irmão que morreu, eu falei assim, eu vou largar esse caminho da mensagem, é muito apertado. Não, vai mais um pouco, que lá na frente tem um descanso, é só aqui. É uma purificação. Nós não estamos certos porque nós queremos passar no funil de uma vez? Não, mas nós estamos aqui, purgando, pagando algo, não é assim? Ué, quem não quer ir de uma vez para o céu? Todos, mas não é assim não. Então, se ele vê, irmão, vendo, você está livre, irmão. Isso é um selo que Deus te dá. Irmão Brando falou isso na mensagem, a 3 etapas, irmão. O que está selado, está selado. É um selo para todo a sempre, irmão. Deus não sela uma pessoa e depois tira aquele selo. O irmão está selado até o dia da vinda do Senhor. Por isso que o Paulo falou assim em Efésios 4:30, e não desestecer o Espírito Santo, no qual foi selado para o dia da redenção. Não se sai da vossa boca nenhuma palavra perdida, unicamente que for boa, e assim transmita as graças para que te ouça. Mas como que vamos transmitir graça? Mas a graça vem através do preenchimento, a graça vem através do Espírito Santo, através do sinal. Então, se nós temos sinal, nós temos algo para passar para os outros, irmão. Se nós não tem, a Bíblia diz que de graça recebe é o sinal, e de graça dá. E para receber de graça tem que obedecer a palavra do Senhor. E a obediência total na palavra de Deus dá direito do quê? Sinal. A obediência total na palavra de Deus, total, irmão, dá direito do sinal de Deus. Coisa boa, irmão, muito boa. É só ter o sinal e está garantido. Agora, ele disse, no justificado e santificado, nós corremos risco, irmão, risco. Um vaso. Ele começa a dizer assim, irmão, alguém pegou um vaso, jogado lá fora, e trouxe o vaso e lavou o vaso, certo? Está limpo. Mas esse vaso é nós. Quando no batismo, eu sou nova criatura, voltamos limpo da água. Mas esse vaso tem que começar a ser cheio do Espírito Santo, irmão. Para que, vindo o diabo, 12 de Mateus, quando a pessoa aceita Jesus, o diabo sai, anda por lugar árido, procurando repouso, e não achando, ele diz, voltarei para a minha casa. Da onde sair? A Bíblia diz, voltando, achando a casa limpa, ele volta às 7 espíritos pior. Nesse prazo, nós temos que encher o corpo, encher o nosso coração, nossa vida da palavra. Ele vai voltar, com certeza, ele vai voltar. Ele chegando, ele acha o morador. Não posso entrar mais, que tem um morador. Se Deus vem no nosso corpo, tem um morador, que é o diabo, eu não fico com ele, é a mesma coisa o diabo. Se Deus vem, tem um morador dominando nossa vida, ao mandão nossa vida, o diabo fala, não, lá já tem quem manda. Agora chega o diabo, vê Deus e fala, não, lá tem gente, né, que é morado, não posso chegar. Isso é o sinal. Você vê que a Brana diz aqui, irmão, é 231. Eu marquei pulando, assim, ele diz assim, olha, note,
Ele não se reunia, isso tem que ser nós, irmão, tem que ser nós. Ele não se reunia somente para falar da mensagem, igual nós estamos aqui. Ele se reunia para aplicar o sinal. O que é o sinal? É o Espírito Santo, tá certo? Reunimos hoje no culto, irmão, para isso. Senhor, se eu não tenho o Espírito Santo, eu quero o Espírito Santo, eu preciso. O profeta diz, vai atrás do Espírito Santo, enche do Espírito Santo, irmão, no nome de Jesus Cristo, ele vai te dar vitória. Irmão, o Espírito Santo, ele é o acabamento, já citei, ele vai ser o mandão, ele vai dominar. Até que o Espírito Santo venha sobre nós, irmão, nós ainda tem esse assunto, eu vou, eu faço, depois é ele, certo? Quando Deus tirou Davi daquele poço, no Salmo 140 ou 40, 140 ou 40, ele falou assim, e ele tirou de um poço que não dava pé, me pôs sobre uma rocha e afirmou meus passos sobre a rocha, e me pôs no lábio um novo cântico, Davi falando, mas o importante é que ele falou, me pôs sobre a rocha, é Deus, não é? E afirmou meus passos sobre a rocha, e mesmo sobre ele, mesmo sobre a palavra, irmãos, tem que pedir a Deus graça, mesmo depois do Espírito Santo. Perguntava para o irmão Breno assim, um homem que tem o Espírito Santo, ele peca? Ele diz, peca sim, certo? Mas, e como fazer, irmão? E como podemos fazer? Só que o que tem o Espírito Santo peca, ele peca a momento, irmão. A Bíblia diz lá em São Mateus, depois o irmão pode ver o Efésios 4, começando no 25, ele falou assim, irai e não pequei, não se põe o sol sobre a vossa ira, nem dá lugar ao diabo. Aquele que pecava não peca mais, tá certo? Porque agora ele tem domínio sobre ele, que é o Espírito Santo. Então, se a pessoa tem o Espírito Santo, ele peca a momento, por causa do sangue, por causa da ira. Irá pode, não pode pecar, certo? Nós não podemos deitar irado, amanhecer irado. Não se põe o sol sobre a vossa ira, não dá lugar ao diabo. Se nós deitar irado e levantar irado, irmão, às vezes acontece, não é verdade? Às vezes casal deita por causa de um negocinho à toa, mas deita para baixo, um para cima, não conversa. Isso é pecado, isso não é de Deus, é do diabo, certo? É fácil de ler a Bíblia. Se nós ler a Bíblia, nós não fazemos isso. Podemos ter amado as duas vezes, depois Deus vai entrar em cena e acabou, pode brigar o dia inteiro. À noite vamos fazer as pazes, em nome de Jesus, vamos fazer as pazes, porque guardar vai resolver o problema. Aquele que pecava não peca mais, e não se põe só sobre a vossa ira, não dá lugar ao diabo, porque pecou, deu lugar ao diabo. 3 dias, 4 dias, isso não é de Deus. O que falta é o sinal. O dominador é o sinal. Pronto. Irmão, nós temos que pegar como chave, pela misericórdia de Deus, e saber e aceitar. Se eu não tiver o sinal, está faltando algo, está certo? Está faltando algo na minha vida. Na minha vida espiritual está faltando qualquer coisa, porque eu não completei, eu não tenho sinal. Então reunimos para isso, irmão. É o 251. Ele não se reunia, não ia no culto, somente para falar, irmão. Eles iam para pôr o sinal, vamos aplicar o sinal, é tempo, irmão, é tempo. Nunca houve um tempo tão difícil como hoje, que deveria aplicar o sinal. Pronto, irmão. Não há outro tempo, não. Veja aqui, irmão, 250, ele fala assim, é hora de parar de irritar um com o outro. Não é irritar à toa, é o mesmo caso lá, não se põe o sol. É hora de parar de irritar um com o outro, irmão. Creia na mensagem da Bíblia, creia em Jesus Cristo, une-se mais, respeite um marido, respeite a sua mulher, mulher, respeite seu marido, tá certo? Em qualquer circunstância, irmão, tem que haver algo, tem que haver combinação entre os dois. Irmão, agora, eu estava falando lá, o Nenzinho disse que ele não pode, estou falando aqui porque eu falei lá, ele não disse que haver pregador fala mais do diabo do que de Deus. Não é assim não, irmão. Não é assim não. O diabo, ele não gosta que fala dele, certo? E nós temos que falar dele, mostrar o que ele é. Nós não mostramos que Deus é? Tem que mostrar que Deus é. O diabo não quer, irmão. Ele não quer que nós falamos dele. E nós, o profeta, você tem que conhecer o diabo. Você tem que saber a maneira que ele chega. E isso é essa mensagem aqui, irmão. Ó, isso é erguer a sua condição, 7 e 8. Para o 7 e 8, você lê lá, ele fala assim, o diabo é tão real como eu no púlpito. Certo? E você tem que conhecer a maneira que ele chega. Esses anos para trás, nós cantávamos um corinho, você pode lembrar? Satanás ele tem sapatinho de veludo, ele pisa macio, não é verdade? É a maneira que ele chega, irmão. Os nicolaítas, como é que eles entrou na igreja? O profeta diz que ele entrou mansamente, irmão, sorrateiramente, expulsou o povo para fora.
porque ele entrou na igreja. E aqui o profeta diz assim, irmão, você vê, o diabo tem entrado na igreja e continua entrando, irmão, trazendo o mundo para cá, trazendo a rebeldia, a maldade, a perversidade, tudo aquilo que é contrário. Ele é sujo, irmão, diabo, ele quer sujar aonde está limpo, certo? Ele quer sujar onde está limpo. Como poder vencer, irmão? Só tem uma maneira, pôr o sinal, certo? Quando ele chega, quando ele bate, irmão, você vai fazer o quê? Você mostra o sinal, tem um sinal aqui, pronto, acabou. Não tem briga, não tem discussão, não tem nada. Tudo tem que haver o sinal. E é de graça, irmão. Você lê Isaías 1,18, de graça é a salvação. Se quiser me ouvir, irmão, comerei melhor da terra, mas se recusar e for rebelde, será devorado a espada, porque a boca do Senhor disse. É escrito, não é verdade? Então, por que perder o nosso tempo, irmão? Porque, Isaías 55, ele fala assim, por que gastai o vosso óleo naquilo que não é pão, vosso tempo, vossa energia, ouça-me atentamente e só me viverá, e comer do melhor. Por que gastai o vosso óleo, vosso tempo, irmão, naquilo que nós gastamos nosso tempo numa coisa que não vai resultar nada senão prejuízo. E tem esse tempo, irmão, nós temos tempo demais. É o caso que há tempo, fartando tempo. Há tempo, está faltando tempo, quando há um tempo, nós tampamos o tempo com aquele tempo e não pegamos na Bíblia. O tanto tempo que nós temos. E o profeta chega a dizer, pelo menos 5 minutos, irmão, pega a Bíblia. Nós não podemos nem perguntar em culto, irmão. Você leu a Bíblia hoje? Como é que faz? Não é verdade? A pessoa tem que acostumar, irmão, é um costume. Nós não costumamos tomar café de manhã, costumamos almoçar, mais tarde café de novo, começa Deus das 7 horas a tomar café, não é assim? Mas e a Bíblia, irmão? E a Bíblia, e a palavra? Eu disse para os irmãos, se você não quer ler a Bíblia e nem ler a mensagem, leia um cântico, pega um cântico, a palavra de Deus é um cântico, é uma mensagem pregada, né? Cantada, então leia um cântico pelo menos, mas leia a Bíblia. Então, quando vemos essas coisas sobre a terra, povo de Deus, olha, irmão, é a última hora. Há um espírito na face da terra e nas igrejas, mas ele não está aí fora, não, irmão. A tendência do diabo é dentro da igreja. O que ele tem que pôr lá fora? O que ele tem que estar caído? São Paulo falou assim: o que está em pé, cuidado para não cair. O deitado, o diabo não tem nada a ver com aquele, irmão. Quer mexer quando é deitado? O que está em pé, a coluna da igreja, o rei ou a rainha da igreja, é o que ele quer, irmão. Eu derrubo o rei, eu derrubo o rei, agora eu derrubo a rainha e pronto, e a casa é minha. É o que ele quer. Mas se nós estiver firme na palavra, não tem esse negócio, não. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Agora, não é porque nós estamos firmes, a vitória é nossa, que nós não vamos ser atentados. Não é verdade? Quanto mais firme, irmão. Os irmãos podem ver, irmão, pensar numa coisa. Se o irmão passar um dia alegre, cantou bastante hino, a mensagem foi boa, foi abençoado, pode preparar, irmão. Pode preparar que outro dia tem problema, outro dia tem luta. Verdade? Mas a vitória é nossa, isso, e quando nós estiver aqui, vai acontecer isso, vai acontecer, e o povo de Deus, o povo de Deus é muito esperto, irmão. O que acontece? Ele fala, eu sabia dessas coisas, está esperando que ia acontecer isso, não é verdade? Da Bíblia até aqui hoje, no Apocalipse, você vê quem que viveu a vida em paz, aonde está a paz? No mundo não tem isso, disse Jesus, vocês vão lutar, vocês vão sofrer, mas tenha bom ânimo, enfrenta isso aí, tá certo? Quando vê essas coisas sobre a face da terra, hoje, povo, essa é a última hora, cubra com sangue imediatamente, irmão. Quando essas coisas estiverem acontecendo, levantai os vossos olhos ao céu, saber que próximo está a vossa redenção. O que está acontecendo? Tudo ao contrário. O profeta, numa mensagem, ele falou assim, mas só não vê pecado quem não sai na rua ou não enxerga. Pelo contrário, qualquer esquina, irmão, você vê coisa ao contrário, aquilo que ele falou que não deveria ser feito, e está acontecendo, não é verdade? E nós não vamos apontar ninguém, mas vamos apontar nós mesmos, tá certo? Porque às vezes nós queremos apontar o vizinho, mas o mal não é só no vizinho, não, na nossa casa também acontece aquilo. Mas se nós abraçar a palavra de Deus, pedindo a misericórdia, nós recebemos a misericórdia do Senhor Deus. É claro que é difícil, irmão, é muito claro que é difícil, não é verdade? Vê aqui, irmão, você diz, eu sou crente, minha mãe também é crente, eu sou membro da igreja, meu pai é membro da igreja, e isso não é a pergunta.
Eu quero saber se você marcou o sinal. Se eu crer, se a minha mãe morrer, ela vai diretamente para o céu, porque ela crê. Ele falou, e você? E a filha que estava falando com ele? Você também tem que marcar, não é só a tua mãe que vai para o céu, você não quer ir também? Então marca, receba o sinal. Expõe o sinal, recebe o nome do Senhor Jesus. Pelo contrário, a ira de Deus te alcança. Só isso, irmão. No 28 de Deuteronômio, ele falou assim: se atentamente ouvir a voz do teu Deus, tendo cuidado de guardar os mandamentos, as bênçãos virão e te alcançarão. Mas guardar os mandamentos. Ele falou: feliz é a tua saída, feliz é a tua chegada, feliz é a tua cidade, feliz é a sua amassadeira de pão, feliz é a sua despensa, se guardar o nome do Senhor Deus. Mandamento, certo? Depois ele fala assim, tudo ele fala, depois das bênçãos ele passa para maldito, no 15, maldito é aquele que não ouvia a palavra do Senhor Deus. Então, se você ouvir a palavra de Deus, guardar, isso, você tem algo em segurança, porque eu sempre penso assim, meu, quem não tem um dinheiro no banco, ele não pode dar um cheque? Pode. Está errado, ele não tem, ué. Mas se ele tem, mas ele ensina o cheque na maior tranquilidade, porque ele tem fundo e manda. Agora, se não tem algo com o Senhor Deus, eu fico me acanho de pedir para Deus: Senhor, me abençoa. Automaticamente, irmão. E o São Mateus falou assim: se há dúvida no seu coração, está certo que você não vai receber. E agora? Como é que nós faz? Irmão, nós estamos sendo abençoados pela misericórdia de Deus. Nós não merecemos nada. Se nós for ver a Bíblia como ela é, nós vamos dizer assim: como é que nós estamos longe daquilo, do real? Não é assim? Estamos longe. Então, e o São João, se o seu coração condena, irmão, certamente ele é maior. Se o seu coração condena, nós não temos como pedir. Se ele não condena, temos confiança diante de Deus. Por que está com confiança? Está confiando dessa maneira? Eu estou certo com Deus. Ponto, irmão. Se nós estivermos certo com Deus, você está certo com o mundo. O mundo está certo. Tem uma mensagem que diz assim, irmão: se você estiver certo com Deus, Satanás vira um carneiro perto de nós. Aí vai relar no Senhor, tomar choque 300 volts? De maneira alguma. Lembrando naquela mensagem que ele fala, aquela mensagem de cura, como é que chama aquela mensagem? Essa mensagem que nós temos em fita aí. Como? O fundo, como? Fundo. O profeta século XX, ele fala assim: mas se Satanás mexer com o Filho de Deus, ele vai ter com Jesus. Satanás pode mexer, mas Deus vai acertar, ele vai acertar com Deus, tá certo? Então veja bem, irmão, nós temos que parar, né? A única maneira, não tem outra maneira, irmão, é o sangue, certo? Nada podia marcar a porta. Você podia pensar na outra tinta, irmão? Não, é o sangue do Cordeiro, certo? Que marcava ali a porta. Podia matar outra coisa, um boi? Não, é o sangue do Cordeiro que marcava. Nada podia. Hoje é a mesma coisa, irmão. Nada pode entrar no lugar da marca do sangue, de maneira alguma. Tem que ser o sangue do Cordeiro posto ali. Ali é um respeito, repetindo, na porta do lado de fora, que todo mundo que passar ali, ele fala: ali morreu algo. E na casa dele vai morrer o primogênito, porque não tem marca. Então, a Bíblia diz que havia grito por todo lado, irmão. Pai, mãe gritando, porque morreu o primogênito. E você vê que Deus não perdoou nem o filho de Faraó. Morreu. Então, ali, agora quando o povo foi atrás, ali Faraó. Agora o Faraó irou, morreu meu primogênito, ia sentar comigo no trono. Vamos atrás deles, vamos atrás deles. Deus fez assim, Deus queria cumprir a sua palavra, que ia matar todos no meio do mar. Deus falou assim: eu serei glorificado no meio do mar, no carro de Faraó. Não tinha meio, tinha que acontecer tudo o que Deus quis. Para acontecer aquilo, Deus tinha que matar aquele povo no meio do mar. E Apocalipse 16, que Satanás hoje está lutando contra nós, mas a Bíblia diz que Deus vai dar um sopro da sua boca e acabar com todo que é diabo, daqui a pouco, certo? Então, irmão, Moisés pregou em Levítico 23, 25 ou 25, 23, está escrito assim: a terra voltará ao seu possuidor. Quem é o possuidor da terra? Filho de Deus. Certo? O homem pregando, dizendo: será que Jesus deu escritura para alguém de terreno? Um tem um terreno de escritura, outro tem uma fazenda da escritura, e a terra só nossa, irmão. Daqui a pouco vamos pegar essa terra, se Deus quiser. A terra é nossa, ué. A Bíblia diz que Moisés e Ló, Abraão e Ló lá, ele olhou para frente, tudo que ele chegou a uma campina, não tinha cerca não, irmão.
esse pedaço que é meu, esse pedaço que é meu, eu te vendo, te dou um papel. Aqui não, tudo é do Filho de Deus. Vai voltar, a terra voltará a ser o possuidor, e nós cremos na palavra de Deus, não é verdade? Que hora não sabemos, mas vai voltar, e o povo vai para essa terra, se Deus quiser, no nome de Jesus. Mas esse é o meio, irmão. Nada podia marcar, nada marca. Que às vezes nós podemos pensar, né, irmão? Eu vou fazer assim, a Bíblia é assim, mas eu faço assim que funciona. Não funciona de maneira alguma. Funciona como Deus quer que funcione. Eu estava conversando com o irmão e falando sobre. Ele disse assim: Deus tarda, mas não falha. Falei, irmão, é uma coisa muito errada. Deus não tarda, Deus não falha. Deus vem na hora exata. O pastor que estava pregando, ele falou, o irmão Zé falou isso. Ele pegou, eu estava vendo o pastor aqui falar e disse que o lugar melhor para Sadraque, Mesaque e Abednego foi dentro da fornalha. Como? A fornalha estava aquecida 7 vezes mais. Como é que ali estava bom? Estava, ele estava abraçado com Deus, não é verdade? Dentro da fornalha. E nós estamos lutando, mas abraçados com Deus, irmão. Certo? Você vê que nós vencemos, tem a luta, mas aquela luta, irmão, dentro de nós está em paz com Deus, paz. E a luta acaba, a luta termina, e você vê que vai terminar tudo bem, lutando, irmão. E nós não vamos parar de lutar de maneira alguma, somente bater o pé e a vitória é nossa. Amém? Amém? Senhor Deus, no precioso nome de Jesus, meu Deus do céu, muito obrigado, Jesus. Senhor, se o sinal estiver longe de mim, tem misericórdia, meu Deus. Eu sei que eu estou santificado e justificado, ó Pai, mas e o sinal, Senhor? Aquele que impede todas as coisas contrárias, meu Deus, tem misericórdia. Ajuda nós, Senhor. Ajuda os irmãos do vídeo, Senhor. Os irmãos do rádio, lá longe, aqui perto, Senhor. Meu Deus, dá graça, vitória, Senhor. Dá poder da Tua palavra, meu Deus. Que esse sinal toma conta de cada pai, de cada mãe, de cada filho, Senhor, de cada doente, Senhor, cada problemático, Senhor, no precioso nome do Senhor. Dê paz essa noite de paz. O irmão lá de campanha, o irmão André, Senhor, tem misericórdia daquele irmão, da sua família, seu pai, irmãos. Deus, põe as tuas mãos de misericórdia. O irmão Rico que não pôde estar aqui hoje, Senhor. A família da Emma Red, Senhor, outro André, irmão. Que a graça de Deus toma conta, Pai. Que ela continua firme nas palavras do Senhor, firme na palavra de Deus. No nome de Senhor Jesus. Nosso irmão Donizete em casa, seja abençoado, irmão. No nome do Senhor Jesus Cristo, o nosso eterno e glorioso Deus. Amém e amém.